Então, agora nós iniciamos aqui a nossa transmissão de hoje, nossa live, dando graças a Deus. Pedimos desculpas, nós atrasamos aí alguns minutos, tivemos um problema técnico aí, porque hoje a gente tem muita gente aí para participar. Então, em virtude disso, nós tivemos um pouco de dificuldades para iniciar o nosso trabalho. Bem, desde já peço a todos que busquem a água para ser fluidificada. Nós hoje vamos ter alguns amigos conosco, então vão preparando já a água, aqueles que ainda não prepararam, para que a gente possa então fazer aí a nossa fluidificação em alguns minutos. Vamos aqui fazer uma pequena leitura, Orações de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. Não vale a pena. Quem sou eu para dar conselhos? Agora, se alguma coisa pudesse dizer aos médios principiantes, diria o que Emmanuel me disse há 60 anos atrás. Sem disciplina e sem devotamento sincero às lições de Jesus, na ótica de Allan Kardec, sequer vale a pena começar. Bem, então, com essa leitura, nós convidamos a todos nesses instantes para fecharem os olhos, pensarem em Jesus e vamos juntos pedirmos ao Mestre amado que nesta noite bendita possamos receber tudo aquilo que necessitamos ao nosso refazimento físico e espiritual. Senhor Jesus, permita que as equipes espirituais do Lar Assistencial Maria de Nazaré possam visitar os nossos lares, possam envolver os nossos corações em muita paz, possa renovar as nossas energias, os nossos pensamentos. Visita, Senhor Jesus, sobretudo, aqueles que sofrem nesses instantes, nesses momentos de transição, todos os padecimentos do espírito e do corpo. Te pedimos humildemente que tenhamos uma noite muito alegre, muito feliz, onde possamos juntos encontrar novos caminhos, reflexões profundas, para que assim possamos ter paz interior. Ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos queridos, então é nesse clima de muita alegria, de muita paz, que nós vamos agora convidar a todos para a nossa fluidificação das águas e o nosso passe à distância. Então, nós pedimos a todos que já preparem o ambiente, serenem os corações, de modo que possamos, então, realizar esse momento tão importante em que todos nós aguardamos, não é? Peço um pouquinho de paciência de vocês, que eu preciso aqui colocar em modo de exibição. Só um minutinho. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes
enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Isso aí, gente, muito bem. Bem, então é como a gente comentou, essa noite nós temos convidados aí especialíssimos. Eu vou chamar uma delas, e aí depois ela vai anunciar que também trouxe uma surpresa. Olá, Ana Paula. Oi, Como boa está? Tudo noite, bem? tudo jóia, graças a Deus. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro, Obrigada, né? E eu obrigada. fiquei sabendo que parece que, assim, vamos anunciar para o pessoal que hoje, na nossa roda de conversa, nós teremos o Instituto da Criança, né? Então, vocês vão Isso, estar conversando conosco sobre aspectos muito importantes nesse momento de transição. As crianças também estão tendo algumas dificuldades e, com isso, os pais também. isso. Então, vocês parece que trouxeram alguém para cantar, é verdade? É isso mesmo? É verdade, porque quando fala do Instituto da Criança, a gente sempre fala com muita alegria, né? E a gente trouxe um cantor especial de outra casa espírita para interagir conosco, Luiz Sérgio. Ele é já da nossa casa irmã e vai ajudar a gente cantando uma musiquinha maravilhosa para a gente. Eu só não estou achando o Luiz Sérgio aqui, parece que ele sumiu. Ai, meu pai do céu, não acredito, não. Luiz Sérgio, meu irmão, aparece. O Cadê Luiz Sérgio deu você? uma sumida aqui. Se ele não aparecer, ele vai no final, ele vai cantar, mas vai participar conosco.
Tá certo. Então, Tá muito bom. bom? Eu vou chamar aqui as Beleza. outras participantes, então. Então, aí também conosco hoje é a dona Carolina. Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Carol. E nós temos também a dona Érica. Érica, boa noite, tudo bem? Oi. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Então, Estamos mais uma aqui, vez, né? reitero uma alegria recebê-los aqui essa noite, né? E eu não sei o que aconteceu com o Luiz Sérgio. Ele estava aqui até há pouco, mas ele deu uma fugida aí. Vamos ver se ele retorna aí. Se o, Ele se o Luiz Sérgio não aparecer, a gente canta. e não é o espírito de Luiz Sérgio, não. É o Luiz Sérgio mesmo encarnado, tá? Ele está É Luiz Sérgio vivo também. no planeta Encarnação. Opa, tá vendo? Bem, então, a nossa temática hoje envolve algumas questões aí relacionadas à criança, esse momento que a gente está vivendo, e especialmente esse momento digital, essa geração digital aí, que obviamente tem acesso à informação, tem possibilidades imensas, mas também com isso a gente, se não for bem direcionado, a gente sabe que temos dificuldades. Não vou entrar no assunto porque isso é papel de vocês nessa noite, não é? Então aqui, pelo meu roteiro aqui, a primeira é a Érica, que vai estar conversando conosco. Então, eu peço licença à Ana Paula e à Carolina, as duas Anas, né? Você está mal aqui hoje, hein, Érica? Contra as duas Anas. Mas eu vou pedir um instante para que vocês aguardem e fiquem conosco. E já já a gente volta com vocês, tá bom? Bem, Érica, Uhum. nós temos aqui uma primeira questão, que é o seguinte. Com a chegada da internet, tivemos uma mudança significativa no comportamento das crianças. Mudaram as brincadeiras e o acesso à informação tomou um outro patamar. Tudo isso tem acarretado Uhum. também problemas, né, evidentemente, como, por exemplo, o aumento da ansiedade e outras alterações do comportamento. Essas questões podem também desencadear processos de obsessão nas crianças? E caso seja positiva essa resposta, qual a orientação da doutrina espírita, principalmente aos pais, para poderem lidar com essa nova realidade? Bom, Alex, é uma pergunta bem pertinente nesse momento que a gente está passando, né? Atualmente, nós estamos em pandemia e nós estamos fazendo muito uso da tecnologia. E as nossas crianças também, e jovens também. E o que a gente tem percebido, principalmente os estudiosos atualmente, eles têm estudado qual é o efeito disso no campo mental de nossos filhos. E aí eles fizeram umas pesquisas acompanhando por 10 anos as crianças e jovens. E aí eles começaram a descrever alguns aspectos muito importantes para a gente. Um deles é que existe um grande comprometimento quando a criança ela está envolvida na tela. Isso quando a gente fala nessa questão de tela, a gente está falando da televisão, das redes sociais, né, do tablet, do celular, né, e quando a criança ela está usufruindo muito, demasiadamente, né, de tempo, ela acaba tendo alguns prejuízos, e dentro deles, né, o prejuízo, às vezes, do desenvolvimento, né, na matemática, na linguagem, é um exemplo, no desenvolvimento da psicomotricidade, e para a gente ver é só refletir um pouquinho e pensar no nosso passado. Como era que a gente era criança? Quanto tempo que a gente ficava ligado a uma televisão, né? Quanto tempo que a gente ficava na frente de uma tela de computador? Garanto para vocês que não eram mais de 2 ou 3 horas por dia. Hoje a gente tem uma dimensão de que as crianças estão ficando mais de 9 horas, e às vezes tendo até comprometimento da sua noite. Então, estão criando aí problemas com transtorno do sono, crise de ansiedade, crise de depressão. Tem até, nessa pesquisa, até falam que os adolescentes, as adolescentes principalmente, elas têm se comprometido e estão tendo comportamento da automutilação. Pensando nisso, como é que a doutrina, né, espírita, o que ela nos orienta? Já entendendo que a tecnologia veio, ela está aí
ela é interessante, na pandemia mesmo ela está nos auxiliando muito, né? Por isso que a gente está aqui, né? Por isso que eu estou aqui falando com vocês. E aí, pensando nisso, a doutrina espírita, ela fala que esse é um boom, né? É uma tecnologia, é um dom, né, que se veio para nos auxiliar. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar. E nós, pais, temos o dever de cuidar desse aspecto. Cuidar como? Disciplinando os nossos filhos e colocando um tempo, dando um limite de tempo para essa tecnologia. Então, assim, a gente vê pelos cientistas que eles demandam, principalmente a pediatria, ela fala de tempos específicos para crianças, né? É até assustador, porque a gente hoje vê uma criancinha, um bebezinho, né? Já com um tablet, né? Com menos de um ano ele já está mexendo com o dedinho lá no tablet, né? E a pediatria é totalmente contra, né? E a doutrina espírita também. Então, o que ela vem dizer? Ela vem dizer que quando a criança ela está sobre essa, né, influência, ela vem se comprometendo muito. Muito no seguinte, que ela fica, como todo mundo sabe, a obsessão, ela fica ligada ao nosso campo mental e às nossas emoções. Então, é justamente aí onde a influenciação, né, os nossos obsessores, eles se aproveitam e pegam essa brecha. E a gente sabe que nós temos os nossos, né, cobradores, né, de vidas passadas. E assim essas crianças, elas são influenciadas. E aí a gente vê esse quadro que hoje a gente vê, né? Recentemente a gente vê o Pateta, né? O Pateta que se apresenta aí, né? E aí se aproveita a praticar e a tentar desafiar as crianças, né? Recentemente a gente está vendo na televisão uma figura de uma pessoa, né, fantasiada, né, na figura infantil, que é o Pateta, que é atrativo, e no qual ele faz o convite, né, para o suicídio. E se a gente, pai, não estiver acompanhando esse ato, os nossos filhos podem até, né, tentar contra a sua vida. Então, a gente tem que estar presente nisso. Então, Luiz Sérgio, ele fala muito sobre isso. Nesse livro aqui, até oriento vocês, é muito bom. Dá até para vocês e os seus filhos, né, começarem a ler. Do Luiz Sérgio, o Game Over. Então, ele é muito bom. E ele fala justamente de um caso do menino Cauê, que era uma criança muito tranquila, ele era reservado, fechado, e era como nossos filhos. Eu li o caso e fiquei imaginando como se fosse a minha filha, que fica lá no quarto, horas do dia, e você acha e imagina que está bem, né? Ela não está te dando trabalho, não está saindo, está ali, segura, né? No imaginário. E aí, o que aconteceu com esse menino? A falta de atenção dos pais, os pais eram absolutamente ocupados, não tinha tempo, existia até um espírito familiar naquele momento lá, que ele tentava influenciar esses pais para chamar essa criança. E os pais chegavam na escada e chamavam, Cauê, vem para participar conosco, e ele ele não descia. E ele começou diariamente jogar todas as noites. E o que aconteceu? Né? Pela ausência dos pais, né? Esse abismo emocional, esse menino se viu envolvido. E as influenciações, que aconteceu? Que foram, né, tomando uma dimensão muito maior, e ele, nesse jogo, que era um jogo onde depois de 15 dias que você perdia algumas fases desse jogo, ele tinha que pagar uma conta, e o preço era o quê? Era você brincar de você provocar o seu enforcamento na tela e as pessoas verem aquilo, os 4 amiguinhos a qual ele jogava. E aí, o que aconteceu? Ele acabou desencarnando e Luiz Sérgio foi convidado, junto com o espírito, né, Patrício, de ir lá fazer o socorro dessa criança, né, desse jovem. E esse jovem estava atormentado, ele não se deu conta que tinha desencarnado, e ele estava ligado à mãe. A mãe que não tinha tempo, agora tinha tempo de chorar, né? Ela estava no quarto chorando muito, não entendia como que aquilo tudo tinha acontecido, e Luiz Sérgio foi recebido pelo espírito
que ele falou que era da família, que estava ali, né, o guia da família, ele falava que ele tentou várias vezes, por vezes, auxiliar aquela, né, aquele espírito, mas mesmo assim tinha acontecido um fato, né, de tamanho trauma para a família. E nesse decorrido, eles tinham que socorrer aquele espírito. E aí eles começaram a fazer o trabalho em prece, dar passe, para que e conversar com esse jovem, que eles iam socorrê-lo, que ele já tinha desencarnado, e aí ele começou a perceber e inteirar, é por isso que eu converso com a minha mãe, ela não me escuta. Eu estou tentando conversar há muito tempo. E aí o Luiz Sérgio fala, não, a gente está por isso aqui mesmo, para explicar para você o que está acontecendo. Então ele faz o socorro daquele jovem e ele explica a dimensão de como que esse jovem estava atormentado, estava alienado, estava subjugado pelo vício, pelo vício, pelo prazer naquele momento. E é assim. E ele fala desses espíritos que os espíritos aproveitam esse momento. Então, é um momento que nós, pais, temos que ter de disciplinar os nossos filhos, de orientá-los, de chamar mesmo, de convidá-los a estar conosco, em família. Então, o que a gente orienta? É estar mais presente, dá trabalho mesmo, mas você tem que estar lá, né? Você tem que se fazer presente, você tem que fazer esse papel de chato, né? De convidá-lo. Vem aqui, hoje você tem que estar aqui, hoje nós vamos nos alimentar em família, você tem que estar aqui conosco, o momento da alimentação não pode ser com o celular, esse momento é um momento onde que os pais têm que se fazer presente, e é assim que a gente vai fazer a diferença para os nossos filhos, e é assim que a doutrina espírita nos orienta, e o Luiz Sérgio nos chama a atenção como pais para estar fazendo esse nosso papel. Muito bem, Érica. Falando tanto em Luiz Sérgio aí, o Luiz Sérgio apareceu. Eu vou fazer um break, então vou chamá-lo para ele poder cantar, né? Porque, afinal de contas, diz que ele está ensaiando há vários meses, né, Luiz Sérgio, para essa apresentação. Então, Já o que tem você vai anos que eu cantar não aí estou para a aqui. gente hoje? Muito bem-vindo, viu, ao nosso encontro de hoje. Obrigado. Cantar uma musiquinha aqui para vocês. 2 musiquinhas. Então, vamos lá, estamos ouvindo. Chua, chua, chua. Sou grão de areia, tão pequeno, sou gigantão, sou Ana, sou Maria, sou João, careca, cabeludo, olhos sou criança, sou nega, não importa a condição, somos todos retratos de uma mesma criação. Sou criança, levo tudo, tirarei a levar amor. Sou criança, levo tudo, tirarei a levar amor. Isso aí, Luiz. Muito bom. Daqui a pouco você volta de novo para cantar, tá bom? Tá. Nós vamos seguir aqui com a nossa programação. Daqui a pouco o Luiz volta. Bem, então continuando aqui no nosso debate sobre a temática de hoje, eu vou chamar agora a dona Ana Carolina, mais conhecida como Carol. Carol, Oi, tá pronta? tô pronto. Pronta? Isso aí, muito bom. Bem, Carol, olha só.
pegando carona em tudo que a Érica já comentou muito bem anteriormente. E aí fica uma seguinte questão: como trabalhar com as crianças toda essa revolução da tecnologia de vida da internet, à luz da doutrina espírita? Porque é tudo muito bom, mas como um bom remédio, eu acho que tem que ser dado na dose correta, no momento correto. Não sei se eu Exato. estou correto, né, Tá, falando sim. de correção, mas gostaríamos de ouvir, então, a sua opinião a respeito disso. Tá. Então, boa noite a todos novamente. A gente vai complementando algumas coisas que a Érica falou, que a Érica já contextualizou muito bem. E para começar, a gente tem que entender que a tecnologia ela é nossa aliada, ela não pode ser entendida como um bicho de 7 cabeças que deve ser exterminado de forma alguma, né? Ainda mais quando se fala de internet, os pais costumam ter um medo imenso, ou alguns pais são muito permissivos, ou realmente são muito restritivos quando se fala de internet, né? De uso de computador, de celular, enfim. E a gente deve entender que a tecnologia deve ser nossa aliada, porque ela oportuniza o aprendizado, ela estreita os laços, ela une as pessoas que estão distantes, ela disponibiliza interação, comunicação, enfim. E a gente tem relato até mesmo no próprio livro, né, de André Luiz, Nosso Lar, sobre tecnologias avançadíssimas de transporte e de comunicação. E a gente já vê que as tecnologias que a gente tem aqui estão, aos poucos, sendo evoluídas, né, coisas que já existem no plano espiritual há muito tempo, né? Então, a gente tem esse lado positivo da internet que a gente deve explorar, e tem um lado negativo, que, né, a gente tem que lembrar que a gente ainda está no mundo de provas e expiações e que essas questões ainda negativas ainda estão muito enraizadas, né? Então, dentro desse lado negativo, a gente vê o uso da internet de uma forma errada, talvez, né? De uma forma desregulada, indisciplinada, sem controle. Então, quando a gente deixa as nossas crianças usando a internet sem limite, sem orientação, essa internet ela vai ser usada de uma forma errada, né? A criança ela necessita do exemplo, ela necessita da orientação dos pais, e para isso é esse o papel dos pais, para que ela consiga usar da forma correta. Então, quando essa internet ela não é usada de uma forma correta, ela pode desencadear, assim como a Érica já falou, né? Complementando o que ela falou, pode também incentivar o uso precoce da sexualidade, pode dar, enfim, ansiedade, pode gerar problemas neurológicos e até físicos, quando se fala em questão de postura, sedentarismo. Então, a gente tem que ter cuidado com essa exposição de tela, a superexposição de tela e o tempo que as crianças ficam, né? Para que isso não possa ser prejudicial. Então, e também tem a questão da pandemia, que a gente está vivendo uma pandemia onde tem chuva de informações e as crianças estão também sendo expostas a muitas informações e muitas vezes desnecessárias. Nós mesmos estamos sentindo que essas informações estão nos deixando mais perturbados, ansiosos, né? Imagina a criança que não entende e que muitas vezes ainda, além de ver ali de rabo de olho um jornal que o pai está assistindo, a mãe ainda ouve ainda os comentários, né, e não sabe entender muito bem o que significa aquilo, então ainda causa aquela confusão, né? Então é a gente saber que a criança não pode estar muito exposta a esse tipo de informação para que ela não fique ansiosa, né, igual a gente fica. É normal que quando você não entende muito bem, vem uma chuva de informações e que algumas informações até que estão sendo passadas atualmente ainda não são informações verdadeiras, então, para piorar mais ainda, né, que são as fake news, então ainda tem essa questão. Então, cabe a nós, como pais, como educadores, controlar, dar limites nessa relação da criança com as telas, com o computador, com a internet, saber controlar, saber direcionar o uso dessa internet. E aí, eu acho que, como a Érica já falou muito bem dessa questão de obsessão, eu vou passar agora, então, para uma questão mais prática, que eu acho que é muito interessante para os pais, que é dicas mesmo. Dicas que a gente traz da psicologia, enfim, de como a gente pode fazer com as crianças nesse período de pandemia, né? Como que a gente pode trabalhar com essas tecnologias. Então, qual é a dica? A primeira dica de tudo é a gente ter rotina. Vocês já devem ter ouvido, né, ainda mais quem faz home office,
que é interessante trabalhar essa questão da rotina para que você consiga ter horário para as coisas, e a criança também precisa disso, né? E de preferência que ela mantenha a rotina que ela tinha antes né, da pandemia, de toda essa situação. Então, monta uma rotina, e dentro dessa rotina, coloca os horários para que não seja muito tempo que a criança fique exposta às tecnologias, às telas, né? Então, que ela possa, como já está sendo obrigatório, de certa forma, que ela use a tecnologia na questão do estudo, né, do aprendizado. Então, tenta, então, direcionar os outros momentos da criança, né, o momento de brincadeira, o momento de... enfim, esses outros momentos que ela terá no dia dela, que não seja nessa exposição de telas. E se for, que seja em um tempo e seja em uma qualidade, né? Vamos dizer assim, que seja um momento de qualidade. Então, vamos começar a trabalhar com as crianças brincadeiras mais em família, né? Atividade física, colocar a criança para, se a casa tiver um espaço legal para correr, vamos brincar, pular corda, né? Se for um espaço menor, brincar com a criança de jogos de tabuleiro, ou alguma coisa que interaja, né? Tem joguinhos de madeira, tem Lego. Então, trabalhar mesmo o raciocínio, a lógica, de uma forma sem ser pela tela. Porque a tela, ela proporciona muita coisa, e a gente está usando já ela para muita coisa. E ela pode ser usada, por exemplo, também para a questão da interação. Às vezes a criança não está tendo contato com a avó, né, que está em outra casa, e nesse momento a gente não pode se encontrar pessoalmente. Então, usa essa questão da tela para poder conversar com a avó, né, conversar com os primos, com os tios, e que seja apenas nesses momentos, e que o restante das outras atividades a criança faça fora das telas. Né? Isso é muito interessante. E só para fechar essa parte, eu queria trazer uma fala do Haroldo. Numa palestra dele, ele foi questionado sobre essa questão da educação das crianças, e aí ele traz para a gente o seguinte, que as crianças atualmente elas estão nascendo com uma amplitude maior, um conhecimento maior sobre o passado. É como se elas viessem com mais despertas, vamos dizer assim, e do que eram antigamente, né? Eu acredito que, para quem nasceu antes de mim, assim, né, tinha uma diferença muito grotesca das crianças que estão nascendo agora. Então, ele compara as crianças com o hardware e o software. Ele fala assim que as crianças atualmente estão vindo com muita capacidade de hardware, que quem conhece mais de informática do que eu vai saber, que seria mais essa carcaça externa. Então, as crianças estão vindo com muita, vamos dizer assim, muita inteligência, muita esperteza para as coisas assim, né? E a gente vê que as crianças realmente estão muito mais inteligentes, com conhecimentos tecnológicos, enfim. Só que ainda falta esse software, que seria esse mais interno, que seria esse conhecimento do espírito, seria essa questão da moral. Então, para isso que aí vem, claro, o nosso instituto aqui, que é a questão da evangelização, né? Porque a evangelização é trazer o evangelho para o coração, trazer o evangelho internamente para a criança, que ela possa vivenciar esse evangelho, para que ela consiga não só ter uma mente brilhante, que ela possa ter uma vida brilhante, né? Que ela possa adquirir disciplina, esforço e capacidade crítica, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa que as crianças elas saibam também discernir o que elas podem ou não ver, né? Que a gente tem que ensinar os filhos a serem críticos, que eles possam, e claro, a gente aqui na evangelização dá uma base, mas principalmente a gente sabe que o lar é a primeira escola, né, da alma, então que os pais possam ensinar as crianças a saberem discernir o que é certo ou não para elas, que essa conversa possa ser clara, que os pais possam ser verdadeiros, sem mentiras, sem enganações, e é isso, para que cada vez mais a gente possa trazer as crianças para perto de Jesus. É isso. Muito bem, dona Ana Carolina. Você tem uma legião de fãs aí que dispararam Gente, eu muito. nem prestei atenção nos comentários, senão eu desconselho. Criança, acho que está pagando muito bem a legião de fãs, né? Tem agradado muito. A gente contratou, a gente votação contratou foi expressiva para que vocês viessem, e nesse momento estamos sendo bombardeados aí de elogios. Que ótimo. Muito bom. Agora eu vou dar seguimento aqui, eu vou trazer a minha amiga Ana Paula.
E aí, Ana? Oi. Chegou a sua vez. Vamos ver se você vai receber essa chuva aí de comentários que a dona Carolina Pois recebeu, é, pois né? é. Cada um com seus fãs, né? E é isso. Estamos aí. E é isso Eu, aí. principalmente, fiquei muito feliz porque falar da evangelização, falar do nosso instituto é uma alegria imensa. Muito bom. Olha só, Ana Paula. Então, ainda dentro dessa situação que esse assunto realmente é o assunto que está em voga, que é o confinamento, que é toda essa situação, não temos como fugir disso por enquanto. O que a Casa Espírita, como a Casa Espírita tem trabalhado o evangelho com as crianças? Aliás, está acontecendo isso? Estamos aqui Sim. ansiosos por saber a respeito disso. Eu vou fazer uma retrospectiva para vocês entenderem. Quando começou a pandemia, a gente ficou bem assim assustado, porque nós tínhamos iniciado o nosso semestre com a primeira aula e logo após a primeira aula nós tivemos que fechar o centro espírita. E aí, o que a gente fez? A gente tinha um grupo já de transmissão, aí nós colocamos sempre às sextas-feiras mensagens para os pais, evangelho, vídeos, histórias para não perder o link com a nossa casa espírita, principalmente com a evangelização meio-meio. Então, foi um primeiro recurso que a gente pensou. Depois, nós já começamos a pensar como que a gente vai fazer para atingir as crianças, porque as crianças não podem ficar faltando esse momento especial. Aí nós resolvemos, então, abrirmos salas especiais de evangelização para elas poderem participar. Então, ficou aula específica para o berçário, depois para o nível 1 e depois para o nível 2, que são as crianças maiores até 11 anos. E assim nós fizemos. As evangelizadoras maravilhosas da nossa evangelização do Instituto fizeram escala para não perder esse vínculo com a família. E solicitamos que a família entrasse no horário certinho para poder participar das aulas. E assim foi acontecendo. Nosso encerramento, né, vai acontecer agora dia 4. Semana passada, nós entregamos um envelope interativo para as famílias, com lembrancinhas, com exercícios, onde nós fizemos um mutirão bem massa, bem legal mesmo, para fazer, assim, com muito carinho mesmo esse envelope, onde as crianças iriam interagir conosco no encerramento e durante o recesso, que vai acontecer agora em julho, para não perder o vínculo, que é o mais importante. O que a gente fala também, além da nossa evangelização, está acontecendo, né, muitas crianças que estão nos assistindo, talvez com seus familiares, podem participar, então pode mandar um e-mail para nós, solicitando que a gente coloque vocês direitinho no grupo de transmissão, no grupo formado para os pais, para as crianças, porque no segundo semestre nós vamos fazer uma festa de abertura no dia 1º de agosto, e aí a gente vai ter aulas específicas das salinhas, ou seja, cada evangelizadora vai estar dando aula para berçário, maternal, jardim intermediário e nível 2. Então, não vai ter, assim, desculpa para dizer, meu filho não participou. O que acontece? Igual as meninas estavam falando. Às vezes o pai está apostando muito, né, que é necessário e precisa estudar, tem escola criança que está participando de aulas, né, online, mas quando chega no sábado, não leva a criança para participar das aulas da evangelização infantil meio-meio. E a gente tem que ter esse alimento da alma, do espírito dessas crianças. Não adianta a gente crescer intelectualmente e esquecer da parte moral e espiritual. E o importante também é lembrar que no nosso aconchego do nosso lar, o que a gente pode fazer? Chamar a criança antes de dormir, ler uma passagem do Evangelho. Lá na minha casa, eu trouxe para vocês verem, a gente sempre lê uma passagem desse livro aqui, pelo Espírito Ney Lúcio, Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier. Por que não ler um trechinho, fazer prece com a sua criança? É necessário, então, que estejamos sintonizados para que isso aconteça, né? E é isso, a Casa Espírita não para, os trabalhos não param, o Instituto da Criança está a todo vapor junto com as evangelizadoras da nossa evangelização meio-meio. É isso,
Ok, dona Ana Paula. Muito bom. Então a gente vê que as atividades da Casa Espírita não poderiam deixar de contemplar, primeiramente, as Jamais. crianças também, né? Então é muito importante esse trabalho aí que vocês realizam junto com as crianças. A gente Bem, agradece a confiança dos pais, né? Porque as evangelizadoras fazem com todo carinho e amor. E para quem não participou, ainda quiser participar, pode mandar o e-mail ou ligar aqui no nosso centro espírita, pedir para ser incluso nesse grupo, porque vai ser super bem-vindos. ok, ok, ok. Bem, nós vamos dar continuidade aqui. Nós vamos novamente agora chamar a nossa amiga Érica. E então, Érica, pronta aí para continuar? O seu fone está bloqueado, eu não estou conseguindo. Agora sim. Pronto. Ok, Érica, agora estamos te ouvindo. Olha só, Érica, eu queria que você falasse Ai, para nós um pouco sobre como é organizado o Instituto da Criança. Talvez acho que tem muitos amigos que estão nos ouvindo aí que não conhecem muito bem o que é essa estrutura. Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do que é o Instituto da Criança. bom, o Instituto da Criança é uma parte da casa, né, onde, como se fosse uma especialização, né, vocês sabem que a doutrina espírita, ela já não é uma doutrina muito fácil para nós adultos. Então, pensando na criança, a gente começou a criar nova possibilidade de chegar esse conhecimento até a criança. Então, foi feito esse momento, né, esse lugar onde tudo que envolve a criança, nós é, pegamos para a gente e elaboramos todo um trabalho. Então, assim, o nosso instituto é responsável de treinar os evangelizadores, né? Na verdade, ele forma esses evangelizadores para casa. Então, é lá onde o evangelizador vai, além de aprender sobre os conhecimentos da doutrina espírita, ele vai aprender uma didática de como ensinar esses ensinamentos para as nossas crianças. Então, assim, conceitos que são muito difíceis, como os atributos, por exemplo, de Deus, o evangelizador ele vai aprender maneiras de como ensinar os atributos de Deus para as crianças nas determinadas idades, né? Então a gente é dividido entre a evangelização mesmo é dividida entre o nível 1 e o nível 2. Então, para as crianças menores, vai se ter uma linguagem, para os maiores já tem outra. Então, assim, é onde todos vão ser preparados, esses adultos, para serem evangelizadores dentro da casa. Então, lá a gente vai ter, além das aulas do Livro dos Espíritos, Evangelho, a gente vai ter uma parte diversificada onde a gente vai ser própria para a criança, como dar aula, como contar uma história, como produzir um material didático, né, de uma história, como introduzir o assunto da doutrina espírita. Né? Tudo que envolve a casa, o Instituto envolve na casa criança, o Instituto da Criança é responsável. Ok, acho que esclareceu um pouco aos nossos amigos aí que tem um pouco de dúvida em relação a exatamente o papel desse instituto dentro da casa espírita. E nós observamos que é muito importante essa renovação, desde a infância, passando à mocidade, a fim de que se perpetue essa identidade, essa vontade de novos trabalhadores a dar continuidade das tarefas na casa espírita. Bem, Érica, muito obrigado. Eu vou agora novamente chamar aqui a nossa amiga Carol. Carol, gente, Carol com K. Carol com K. Olha só, Carol, depois de tantos elogios, eu acho que vamos dar continuidade, né? Bem, e fica sempre uma dúvida, Carol, porque nós temos também como mecanismo e atividade
e especialmente nesse momento está sendo muito falado, muito utilizado e muito útil nos nossos lares, o culto do Evangelho no lar. Mas sempre fica a dúvida: a criança, primeiro, pode participar? Ela deve participar? E como que, se ela participa, como que ela pode ajudar no culto no lar? Ou ela não ajuda, fica parada quietinha lá? Então vamos lá, essa dúvida ela realmente é bem frequente. Por que acontece? Quando a gente recebe aquele famoso roteiro do culto no lar, ele tem um jeito que você começa, né, o meio, enfim, tem todo um roteirozinho. Só que a gente esquece que aquele roteiro ele é feito para os adultos, né, para os jovens, adolescentes conseguem acompanhar, só que a criança é mais complicado de conseguir mesmo assim, de forma tão sistematizada, a gente fazer o culto certinho, e aí a gente também tem aquilo de que, não, o culto tem que ser numa mesa, todo mundo sentado, né, aquele tradicional culto, e já com a criança não dá para fazer dessa forma. Então, a criança, ela deve sim, ela deve participar do culto do evangelho no lar, porque o culto do evangelho é em família. Então, a família toda tem que estar participando. Só que aí tem uns jeitos, uns manejos que a gente não precisa ficar engessado no jeito de ficar sentado, a criança não pode falar, a criança não pode nem respirar, que o pai já está brigando, né? Então, a criança, ela vai participar, só que de um jeito mais leve. Então, qual é a ideia? A ideia é que a criança seja inserida nos momentos do culto no lar, em momentos que ela possa participar, em que ela possa falar, que ela possa comentar do jeitinho dela, que seja direcionado para a idade dela. Então, eu trouxe até aqui alguns livros que podem ajudar nesse momento do culto. Então, a gente tem, por exemplo, historinhas que podem ajudar. Então, cada historinha dessa vai trazer um conteúdo moral, então pode ser iniciado, por exemplo, em vez da mensagem inicial, aquela que a gente lê antes de fazer a prece inicial, né? A gente pode trocar, por exemplo, uma historinha. Temos também alguns livros que, por exemplo, esse Pequeno Evangelho, que ele já é um livro de atividades, então as crianças podem, enquanto a família está fazendo o evangelho, a criança pode ficar desenhando, porque ela vai ficar desenhando Jesus junto com as crianças, então mesmo que seja mais inconsciente, a criança vai estar vivenciando e vai estar participando do evangelho junto. A gente tem vários outros, temos também esse livro aqui, que é o Pai Nosso, que a gente costuma usar nas aulas do intermediário. Esse livro Pai Nosso, ele vai contar historinhas com cada parte do Pai Nosso, então a gente pode também usar esse livro, até mesmo como a parte do evangelho, a gente pode abrir ele e ler uma historinha e, de acordo com aquele ensinamento da historinha, comentar e fazer a parte do evangelho em que a gente comenta, né, ler, e deixar a criança participar, que a criança possa estar inclusa. A gente pode colocar assim, né, o que você quer fazer hoje? Você quer fazer a prece inicial? Você quer fazer o comentário? E deixar a criança participar, e ela se sentir à vontade, né? E também tem a questão assim, às vezes a criança não se sente à vontade numa mesa, sentada. Não, então vamos fazer no tapete, no chão, né? A criança está muito enjoada naquele dia. Não, quer fazer na cama? Vamos fazer na cama, não tem importância. Né? Mas que, claro, aos poucos a gente possa ir mostrando para a criança a importância, para que a criança, às vezes, também não fique dormindo no momento do culto, né? Então, olha, vamos lá, vamos participar, vamos fazer atividade, vamos pintar. Pinta aqui uma imagem de Jesus junto com as crianças, né? E trazer também, às vezes está comentando sobre uma parte do evangelho, olha, aqui nessa passagem fala dessa forma. O que você acha? Eu acho muito legal que a Ana Lara, né, a minha filha, ela já está assim, ela mesma já começa a comentar. Então, a gente começa a falar de alguma parte do evangelho. Mãe, mas aconteceu tal coisa lá na escola. Aí a gente já vai e começa a comentar sobre aquilo que aconteceu com a escola, que tem a ver. Eu já estou achando muito legal que no início ela comentava umas coisas que não tinham a ver com o tema, né? E aos poucos a criança vai entendendo como funciona. E hoje em dia ela já comenta certinho, assim, de acordo com o tema. Ela já complementa. Ela já fala das coisas que ela aprendeu na evangelização. Então, é muito legal. Então, é a gente trazer a mesma criança, né? E deixar ela ser criança. Criança é isso. Criança é você tentar se desdobrar para conseguir. Esse é o trabalho da educação, que a gente ainda tem aquilo de que as coisas têm que ser muito mais fáceis, né? Por isso que os pais acabam até dando essa superexposição de telas às crianças, porque é muito mais fácil você entregar um celular para a criança, deixar ela passar o dia todo assistindo YouTube, galinha pitadinha, enfim, do que você realmente educar. Na hora do culto é a mesma coisa. Você não pode deixar que simplesmente a criança largada de lado como se ela não fizesse parte da família. Tem que trazer ela para o culto junto com a família.
seja por meio de historinhas, seja por meio de atividades, tudo sempre direcionado e tudo edificante também, que sejam atividades edificantes, né? Não saindo do objetivo do culto do Evangelho no lar. Ok, dona Ana Carolina, muito bom. Bem, eu já aproveito aqui para dar alguns avisos, gente. Vou antecipando algumas coisas que, na verdade, eu já deveria ter anunciado. Vejam bem, a semana que vem nós teremos o encerramento da nossa escola, no próximo sábado, dia 4. E aí nós teremos um momento artístico, um momento musical, e nós queremos que vocês nos auxiliem. Então eu peço a todos que participe dessa votação aí. Escolha as músicas para o nosso encerramento. Nós vamos ter a presença do Diego Azevedo conosco, cantando por um momento. Então, vamos fazer uma playlist e as mais votadas aí vão entrar nessa playlist. Então, façam aí a votação, pode mandar aí nos comentários. E eu vou pedir a alguém, Kelly, que deve estar ouvindo, que faça a anotação aí para a gente ver quais serão as músicas, então, para a nossa atividade de encerramento, dia 4 agora. Bem, dando continuidade, então, nós vamos chamar novamente a nossa amiga Ana Paula, que vai falar a respeito de outro assunto que está relacionado com esse. Ana Paula, me responda o seguinte: durante esse período aí que a gente está impossibilitado de estar presencialmente no Lamana, nós sabemos que muitas atividades estão funcionando. E Sim, o Lamana continua oferecendo a atividade, por exemplo, de triagem, tratamento espiritual para a criança? sim. É importante falar sobre isso, porque alguns pais já nos procuraram perguntando: o tratamento acabou, né? Não, acontecia aos sábados pela manhã, em virtude da pandemia, está funcionando igualmente a dos adultos. Então, o pai, o responsável, entra em contato conosco para agendar, através do tratamento@lamana.org.br, e vai agendar com os triadores. Na verdade, eles vão entrar em contato na segunda-feira, e assim o responsável pela criança vai contar o caso para o triador, a dificuldade que está enfrentando, para poder participar. E existe toda uma equipe de médiuns, né, que estão participando antes das lives, para poder participar no tratamento espiritual. Acontece certinho, as 3 semanas seguidas, com todo o amparo espiritual da cúpula do nosso centro espírita. Não deixa de funcionar, afinal, todos nós estamos, assim, suscetíveis a obsessões, né? Então, a gente tem que estar sempre em tratamento, sintonia. Eu ia também fazer um adendo que a Carol falou. Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 2 anos e ela fica um pouquinho inquieta no culto. Interessante que quando a gente pede para ela distribuir os livros, ela ajuda a distribuir os livros, tanto o evangélico quanto os livros de mensagem. No final, ela que entrega os copos com água, a gente ajuda a colocar a aguinha. Então, assim, tudo isso é recurso para facilitar a participação da criança no culto, né? E, igualmente, com o tratamento. Se a sua criança precisa, não fique receosa. Entre em contato para agendar. Os triadores vão ligar para vocês às 20 horas na segunda-feira. E aí, o responsável pela criança poderá falar todas as dificuldades e a sua criança participará do tratamento infantil. É Ok, isso. Ana Paula, ok. Criança não Bem, fica fora do tratamento, viu, gente? Desde os bebezinhos até 11 anos, porque a partir de 12 anos já é com a equipe da mocidade, mas também não para também, o tratamento continua para os jovens. olha só, muita gente já está mandando aí as perguntas aí. Agradeço imensamente, né? Continuem votando. Nós vamos relacionar aqui as mais votadas, de modo que possamos, então, escolher as músicas que serão tocadas. Bem, continuamos aí pedindo a vocês, agora nesses instantes, que façam aí as suas perguntas. Temos aí alguns minutinhos breves para responder pergunta. Tem uma pergunta aqui
mas essa pergunta é muito difícil de responder. Acho que nem Ixi, vocês, deixa eu chamar aqui vocês aqui, nem vocês três juntas vão conseguir responder. A nossa. Sara perguntou como é que ela faz para tirar o marido dela da internet. Complexo, né? De duas uma, ou ele vai desencarnar, a gente vai ter que matar o bichinho, tô brincando. Não é isso não. É Pois consciência, é, né? Ronald, você foi mencionado aqui. Vamos colaborar aí, Ronald. Brincadeira, né? Meus amigos, se tiverem perguntas, por gentileza, mandem aí suas perguntas. Eu gostaria de falar também que estamos aqui observando, são muitos e muitos amigos que aqui entram, que estão em tratamento espiritual. Então, a gente agradece aqui, estamos acompanhando todos vocês que estão em tratamento espiritual, permaneçam firmes. Temos aqui o controle de todos vocês e pedimos à espiritualidade que possa auxiliar todos nós, né, nesse momento que acho que não tem quem esteja precisando aí de um amparo espiritual. Bem, minhas queridas, até o momento nós não temos nenhuma pergunta. O Luiz Sérgio desapareceu aqui. Ia chamar ele para cantar mais uma A música gente aqui não para a vai gente poder cantar, a gente cantar. não pode cantar. Hã? A Vocês gente que não vão vai cantar? cantar, viu? Vocês vão cantar? Não. A Ana vai, Ah, a Ana quer apareceu cantar. aqui, rapaz. Então tá bom, eu vou botar ele para cantar aí e a gente vai descansar, tá? Luiz, você vai cantar o que aí agora para nós? Faz uma música aí para prece, cara. O Luiz está travado. Gente, não está saindo nenhum. Eu não estou escutando nada, vocês estão? Luiz, seu som não está saindo. Bem, nós vamos ver aqui se a gente consegue resolver o problema, mas por enquanto o som do Luiz não está saindo. Deu um problema técnico aqui, Luiz. Não sei o que houve. Bem, gente, não sei o que aconteceu. Ele também sumiu até a imagem para mim aqui agora. Gente, vou chamar as meninas aqui de volta então, já que eu não consegui botar o Luiz para cantar. Eu acho que a Ana Paula podia cantar. O que vocês acham, vocês três? Vocês duas? Gente, vai ser uma derrota. Eu sou evangelizadora, mas eu canto porque assim, eu amo mesmo. E as crianças atuam Mas eu com não. carinho, viu, gente? Tudo bem, Ana. Nós não vamos fazer isso com o nosso público, então, tá bom? Minhas amigas, deixo aqui agora aberto para as palavras finais de vocês. Vamos começar com as Anas. Ana Paula, você que já está aberta aí, seus agradecimentos para a gente poder dar os nossos avisos finais. Primeiramente, dizer que evangelização é sol nas almas e que é muito necessário. Isso não foi uma fala minha, não. A Amélia Rodrigues, tá? Que fala isso. E nós precisamos aquecer as almas das nossas crianças. A partir do segundo semestre, nós convidamos todas as crianças da nossa casa espírita ou de qualquer outra casa espírita que estejam assistindo a nossa live, que dia 1º de agosto nós vamos começar a evangelização todo vapor. Não começar, porque nós vamos ter um recesso agora, retornar ao segundo semestre, e contamos com a presença de vocês. E o mais importante, que o pai tenha consciência de que é necessário a alimentação dessa alma, o alimento eterno do evangelho, tá bom? Conto com vocês, um grande beijo, mil assim, agradecimentos para todas as evangelizadoras do Instituto e da nossa evangelização Meimei. Deus abençoe a todos. Ok, Ana, muito obrigado. Vamos para a outra Ana Carolina. Vamos lá. Então, para finalizar, eu vou aproveitar só para falar uma fala de Jesus, que está em Mateus 19, que ele fala o seguinte: eu te darei as chaves dos céus, e tudo aquilo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, é legal que a gente tenha muita vigilância, como a nossa amiga Leozinha, que não é dela, mas que ela fala o tempo todo, orai e vigiai. Então, que a gente vigia, então que a gente possa vigiar, que a gente possa perceber o nosso papel de pai, de mãe,
o quanto é um papel importante, e que possamos, ainda mais nesse momento de pandemia, ter mais vigilância ainda, que possamos, se necessário, fazer o culto do Evangelho no Lar todos os dias, para que a gente possa manter essa conexão com o alto, até porque a gente não está tendo o amparo espiritual que a Casa Espírita, né, nos dá, assim, vamos dizer, presencialmente, mas claro que, como o Sr. Ginaldo já falou em outra palestra, o tratamento continua, a assistência continua, então que a gente possa receber essa assistência dentro da nossa casa. Então, eu acho que é isso, e fiquem todos com Deus. Ok. Dona Érica, suas palavras finais. Oi. As minhas palavras finais é para que nós, pais, né, eu me coloco também no meio, exercite, né, esse momento da disciplina, né, de colocar limites. A gente sabe que pai, como nós somos humanos, às vezes a gente erra, e que é um exercício diário, e que a gente tem que colocar esses limites nas nossas crianças para que a gente colha os bons frutos, né, no futuro. E que Deus, nosso Pai misericordioso aí, nos auxilie nessa oportunidade dessa reencarnação de orientar esses nossos filhos que a gente tem, né? Então, a gente que agradece pela oportunidade de estarmos aqui. E uma boa noite. Bem, gente, eu vou fazer uma correção aqui. Na verdade, a pergunta da Sara era como ela poderia orientar o esposo para diminuir o tempo da filha na internet. Eu acho que se ele assistiu a live de hoje, ele vai entender o recado, né? Porque nós temos problemas em relação a isso aí. Então, é preciso dosar, né? Então, era essa a pergunta dela. Bem, eu agradeço a todos vocês. Aqui me despeço de vocês. Vou partir aqui para os avisos finais. Então, muito obrigada a dona Ana Caroline. Até breve. Obrigada a dona Érica. Um abraço, até breve. E obrigado a dona Ana Paula. Um Tchau, grande beijo. abraço. Beijo. Então, meus queridos, vamos aqui para os nossos avisos finais. Avisos importantes na noite de hoje. Olha só. Semana que vem, sábado, dia 4, será o nosso encerramento. Então, é muito importante que você fique atento aí em relação ao encerramento, né? Vai ser dia 4/7 e nós retornaremos no dia 1º de agosto. Bem, nesse encerramento, dia 4 aí, nós já estamos fazendo a votação das músicas que serão tocadas, e também nós teremos lá uma participação do nosso presidente, daremos algumas orientações. Retornaremos dia 4 de agosto, no formato EAD ainda, até que seja possível o nosso retorno presencial. Nós reiniciaremos, então, com o formato EAD, ok? Bem, relembramos aí a todos que continuamos aí com os nossos trabalhos. Então, o tratamento espiritual está aparecendo aí, aqueles que tiverem necessidade de tratamento espiritual, podem encaminhar aí para esse e-mail que aparece, tratamento@lamanda.org.br. Teremos a maior alegria em atendê-los. Todas as segundas-feiras, os triadores entram em contato, fazendo então aí a triagem e o tratamento espiritual. Nós lembramos também que a nossa caravana de implantação do culto do Evangelho no Lar também continua funcionando. Você manda um e-mail aí para cultonolar@lamanda.org.br e será feito o contato telefônico e explicado como será feita, então, essa implantação do culto do Evangelho no Lar. E lembramos também do nosso culto no lar coletivo. Convidamos a todos que possam, que reúnam suas famílias todas as terças e quartas-feiras, às 20 horas, a fim de realizarem o culto do Evangelho no lar. Bem, então aqui vou deixando as minhas despedidas, agradecendo a todos vocês que permaneceram, segundo Jesus, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Esses que perseveraram são os eleitos, serão os salvos. Brincadeiras.
Agradecemos a todos aqueles que aqui estiveram conosco até agora. Que Jesus possa abençoar o lar de vocês. Convidamos a todos para a nossa prece de encerramento. Peçamos então ao bondoso Pai Celestial, que nesta noite nos abençoou, que continue com essa presença vibrante e alegre em nossos corações e em nossos lares, dando a todos nós a satisfação e a alegria de saber que nesta caminhada contamos com a presença de Deus em nossas vidas. Abençoa os nossos corações, abençoa as nossas famílias, abençoa, sobretudo, aqueles que necessitam nesses instantes de amparo e proteção. Sê conosco hoje e sempre, e graças a Deus. Meus amigos, amanhã nós teremos uma palestra muito boa com o nosso amigo Dr. Célio Borges, lá da Sociedade de Divulgação Autor de Souza, vai estar conosco falando sobre o capítulo 23, né, que é Estranha Moral. Ele vai falar especificamente dos itens abandonar pai, mãe e irmãos. Então, amanhã estejamos ligados aí para prestigiar a presença do nosso querido amigo Célio Borges. Aqui nos despedimos de todos. Que Deus abençoe e continue sempre abençoando a todos nós. Boa noite, fique